O anel de noivado, uma joia simples de prata com uma pequena zircônia, parecia queimar o dedo de Elisa enquanto ela estava parada no centro daquela sala gigantesca. O mármore frio sob seus pés descalços, que haviam escorregado para fora de suas sandálias gastas, parecia zombar de sua presença. Então, a voz gélida de Verônica Medeiros, afiada como vidro quebrado, cortou o silêncio pesado. Você nunca será da nossa família. A frase não foi um sussurro, foi uma sentença, proferida na frente do homem que ela amava, Ricardo, que apenas baixou os olhos, a postura de um homem derrotado. Uma história sobre a força de uma mulher humilde contra um império de mentiras. De onde você está nos assistindo? Comente aqui embaixo a sua cidade e já se inscreve no canal, porque o que está por vir vai te chocar. Tudo parecia um sonho, apenas algumas horas antes. O mundo de Elisa era pequeno, mas cheio de texturas e cheiros que a definiam. O cheiro de lavanda que ela borrifava em suas roupas recém-lavadas era seu único luxo, uma pequena rebelião de frescor contra o cheiro de produtos de limpeza que a acompanhava em seu trabalho como faxineira em um prédio comercial no centro da cidade. Sua casa na periferia era um santuário de memórias. As paredes exibiam fotos amareladas de sua infância com a avó, a mulher que a criou com mãos firmes e um coração que transbordava amor e bolo de fubá. Aos 25 anos, órfã e com poucas posses, Elisa possuía uma dignidade que era sua maior fortuna, uma força interior que ela mesma mal conhecia. E então havia Ricardo, eles se conheceram de uma forma quase cômica. Ele, um arquiteto talentoso de 28 anos, havia deixado cair uma pilha de plantas do seu escritório, e ela, ao limpar o corredor, o ajudou a juntar os papéis espalhados. Seus olhares se cruzaram sobre um projeto de um jardim suspenso, e algo ali floresceu. O romance deles era um segredo, um mundo à parte construído em encontros furtivos. Piqueniques no parque, onde ele tirava os sapatos caros para sentir a grama, e cafés em padarias simples, onde o barulho da rua abafava suas promessas sussurradas. Para Elisa, Ricardo não era um Medeiros. Ele era apenas Ricardo, o homem que ria de suas piadas, que admirava a forma como ela via beleza nas coisas mais simples e que segurava sua mão como se fosse o bem mais precioso do mundo. Na noite anterior àquele desastre, sob a luz amarelada de um poste em uma pracinha do seu bairro, ele se ajoelhou. O anel não era extravagante, mas para Elisa, ele continha todo o universo. Ela disse sim com lágrimas nos olhos, acreditando, com toda a pureza de seu coração, que o amor deles era uma ponte forte o suficiente para conectar seus dois mundos tão distantes. Foi Ricardo quem insistiu. Chega de se esconder, Elisa. Minha mãe precisa conhecer a mulher incrível que você é. Ela vai te amar, eu sei que vai. A hesitação dela era uma sombra pequena, um pressentimento que ela afastou em nome da confiança que tinha nele. Ela vestiu seu melhor vestido, um floral simples, e prendeu o cabelo, sentindo-se ao mesmo tempo uma princesa e uma impostora a caminho do castelo. Agora, parada naquele salão que parecia um mausoléu de mármore e cristal, ela entendia a dimensão de seu erro. A mansão dos Medeiros não era um lar, era uma fortaleza. O ar era rarefeito, com o cheiro de flores frescas trocadas diariamente e de cera de móveis caros. O silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac distante de um relógio de parede e pela voz cortante de Verônica. A matriarca de 60 anos era a personificação daquele lugar, elegante, calculada, fria. Seus olhos analisaram Elisa de cima a baixo, e o desprezo era tão palpável que o ar ficou mais denso. Depois da sentença, Verônica se aproximou, seus saltos ecoando como marteladas no piso polido. Ela abriu uma bolsa de couro e tirou um envelope grosso. Eu sei o que garotas como você querem. Isso deve ser o suficiente para você esquecer essa fantasia e desaparecer da vida do meu filho. O dinheiro era uma ofensa muito maior do que as palavras. Elisa ergueu o queixo. As lágrimas que ameaçavam cair agora queimavam de indignação. Ela olhou para o envelope e depois para o rosto impassível da mulher. Meu amor não tem preço, senhora, e minha dignidade também não. Com um gesto firme, ela tirou o anel de prata do dedo. O pequeno brilho da zircônia pareceu se apagar. Ela o estendeu na direção de Ricardo, que continuava paralisado, um espectador mudo de sua própria vida. Acho que isso pertence a você.
Ela não esperou por uma resposta. Virou-se e caminhou, sentindo os olhos de Verônica como agulhas em suas costas. Cada passo para fora daquela casa era um passo para longe do sonho e de volta para uma realidade que agora parecia mais dura e cinzenta do que nunca. Ela atravessou os portões de ferro forjado e só então permitiu que as lágrimas viessem. Um dilúvio silencioso que lavava seu rosto enquanto ela andava sem rumo pelas ruas largas e arborizadas daquele bairro que não era o seu. O gosto amargo em sua boca era de derrota, de traição, não apenas de Verônica, mas do homem que amava e que não havia dito uma única palavra para defendê-la. O caminho de volta para casa pareceu uma eternidade. O ônibus balançava, lotado de pessoas cansadas voltando do trabalho, cada uma em seu próprio mundo, e Elisa nunca se sentiu tão sozinha. Desceu em seu ponto, mas suas pernas não a levaram para casa. Ela se sentou no banco de concreto frio, sob a luz fraca de um poste que piscava intermitentemente. A noite estava fria, e ela abraçou a si mesma. O vazio em seu peito era uma dor física. Foi quando uma sombra se moveu ao seu lado. Ela se encolheu, assustada, mas a voz que falou era rouca e cansada, não ameaçadora. Uma figura de um senhor de idade, curvado pelo tempo, sentou-se na outra ponta do banco. Suas mãos eram calejadas, a pele do rosto sulcada por rugas profundas. Ele usava roupa simples e um chapéu de palha puído. Elisa o observou pelo canto do olho, mas foi ele quem quebrou o silêncio. Seus olhos, embora tristes, tinham um brilho de reconhecimento. Ele olhava para ela não como uma estranha, mas com uma espécie de pena familiar. Moça, ele disse, a voz arrastada pelo tempo. Cuidado com os medeiros. O império deles foi construído sobre terra roubada e lágrimas de gente como nós. A frase pairou no ar, enigmática e pesada. Elisa virou o rosto, as lágrimas parando de repente. O que o Senhor disse? Mas o homem apenas balançou a cabeça lentamente, levantou-se com dificuldade e se afastou, desaparecendo na escuridão da rua, deixando para trás apenas o eco de suas palavras, que plantaram a primeira e perigosa semente da dúvida no coração devastado de Elisa. As palavras daquele velho senhor ecoaram na mente de Elisa durante toda a noite, uma melodia sombria que se recusava a silenciar. O império deles foi construído sobre terra roubada e lágrimas de gente como nós. A frase se repetia girando em torno da humilhação que ela sofrera, dando-lhe uma nova e terrível dimensão. Não era apenas sobre desprezo social, havia algo mais profundo, uma podridão antiga escondida sob o brilho do mármore e dos cristais. O sono não veio. Ao amanhecer, com os olhos ardendo de cansaço e de lágrimas secas, uma nova determinação endureceu seu coração. Ela precisava encontrar aquele homem. Precisava entender o que aquelas palavras significavam. Começou sua busca com a única pista que tinha, a aparência dele. Um homem de idade, talvez 70 anos, mãos de quem trabalhou a vida inteira na terra, um chapéu de palha. Ela perguntou na padaria, no pequeno mercado do bairro, para os vizinhos que varriam suas calçadas. Ninguém parecia conhecê-lo. Por 2 dias, a frustração cresceu como uma erva daninha. Parecia que ele fora uma aparição, um fantasma enviado para atormentá-la com um enigma insolúvel. Foi então que se lembrou de um detalhe, o jeito como ele olhava para ela, com uma pena familiar. Ele a conhecia, ou conhecia sua história. A única conexão que ela tinha com o mundo dos ricos era o prédio onde trabalhava. No dia seguinte, em vez de ir para casa após o expediente, ela foi até o bairro dos Medeiros. Não para a mansão, mas para as ruas adjacentes, onde ficavam as casas dos funcionários, os pequenos comércios que serviam aquela ilha de opulência. Foi em uma pequena floricultura, enquanto perguntava sem muita esperança, que a dona, uma senhora de óculos na ponta do nariz, franziu a testa. Um velho jardineiro, chapéu de palha? Acho que sei de quem fala. Seu Antônio. Morava aqui perto, mas foi demitido da mansão dos Medeiros há muitos anos. Dizem que a velha Medeiros o expulsou sem um tostão. Ele mora agora lá pras bandas do Córrego Fundo, no último casebre da Rua de Terra. O Córrego Fundo era uma das áreas mais esquecidas da cidade. Elisa pegou 2 ônibus para chegar lá. A Rua de Terra era um caminho de poeira e pedras, ladeado por casas humildes. No final da rua, um pequeno casebre de madeira, com um jardim surpreendentemente bem cuidado, se destacava. Lá estava ele,
de costas, regando um pé de tomate. Seu Antônio. Ela se aproximou devagar, o coração batendo forte. Senhor, ele se virou, e o reconhecimento em seus olhos foi imediato, seguido por uma onda de pânico. O que faz aqui, moça? Vá embora, não é seguro para você ser vista comigo. A voz dele era um sussurro assustado. Eu preciso saber, ela insistiu, a voz trêmula. O que o senhor quis dizer naquela noite? Sobre os medeiros, sobre as terras. Ele balançou a cabeça, os olhos fixos no chão. São histórias velhas, moça. Histórias que só trazem desgraça. Esqueça isso. Esqueça aquela gente. Eles são veneno. Mas eu não consigo esquecer, ela disse, e a dor em sua voz o fez parar. Eles me humilharam. O filho dela me fez acreditar em um sonho, e depois ficou parado enquanto a mãe dele me destruía. Se há uma verdade por trás de tudo isso, eu tenho o direito de saber. Seu Antônio a encarou por um longo momento. Viu nos olhos dela não apenas a dor da humilhação, mas a mesma chama de injustiça que queimava em seu próprio peito há 50 anos. Ele suspirou, um som que parecia carregar o peso de uma vida inteira. Entre, mas tranque o portão. Dentro da pequena casa o cheiro era de terra úmida e café passado. Ele lhe serviu uma xícara em uma caneca lascada, as mãos tremendo ligeiramente. A história que ele contou era um rio de amargura. As terras onde a mansão Medeiros e todo aquele bairro de luxo foram construídos pertenciam à família dele, imigrantes italianos que chegaram ao Brasil com nada além de esperança. O avô dele, um homem bom e trabalhador, comprou aquele vasto terreno quando era apenas mato, com o sonho de cultivar vinhedos. Ele se tornou amigo de um jovem ambicioso, o pai de Ricardo, o falecido senhor Medeiros. Um dia, o avô de Antônio sofreu um acidente na estrada, uma carroça desgovernada, disseram. Morreu na hora. Poucas semanas depois, o senhor Medeiros apareceu com um documento, uma escritura que passava toda a propriedade para o nome dele. A avó de Antônio, analfabeta e em luto, não entendeu nada. Foi expulsa de sua própria casa com os filhos pequenos. O documento era uma fraude, uma falsificação grosseira, mas naquela época, a palavra de um homem rico contra a de uma viúva imigrante não valia nada. Por uma crueldade do destino, anos depois, Antônio, já um homem, conseguiu um emprego como jardineiro na mansão, sem que ninguém soubesse quem ele era. Ele cuidava das flores que cresciam na terra que deveria ser sua, uma tortura diária. Ele via Verônica se pavonear exibindo a riqueza roubada, e o ódio crescia em silêncio. Ele permaneceu ali por décadas como uma sombra, até que um dia, Verônica descobriu sua identidade. Ela não fez um escândalo. Apenas o chamou em seu escritório, com aquele mesmo olhar frio que Elisa conhecia tão bem, e o demitiu. Vá embora, velho. E agradeça por eu não te acusar de roubo. Quando ele terminou de falar, o silêncio na sala era pesado. As lágrimas escorriam pelo rosto de Elisa, não de pena, mas de uma raiva pura e gelada. A injustiça era tão monstruosa, tão vasta, que a sua própria dor parecia pequena em comparação. Nós precisamos fazer alguma coisa, ela sussurrou. Precisamos de provas. A esperança nos olhos de Elisa acendeu algo em seu Antônio que ele pensava estar morto há muito tempo, mas o medo ainda era mais forte. Provas? Moça, eles são os Medeiros. Eles são donos da cidade. Eles nos esmagariam como insetos. Enquanto isso, na mansão, Verônica Medeiros não estava tranquila. A imagem daquela garota, Elisa, devolvendo o anel com uma dignidade que ela não esperava, a perturbava. A audácia dela era perigosa. Verônica não acreditava em coincidências. Ela mandou um de seus contatos, um ex-policial que lhe devia favores, investigar a vida da moça. A notícia não demorou a chegar. A faxineira foi vista fazendo perguntas no bairro, e pior, foi vista entrando na casa de Antônio, o jardineiro. O sangue de Verônica gelou. O passado que ela trabalhou tanto para enterrar, estava sendo cavado por uma garota insignificante. A reação foi imediata e implacável. No dia seguinte, quando Elisa chegou para trabalhar, foi chamada à sala do gerente. Suas coisas estavam em uma caixa de papelão. Estamos reduzindo a equipe, Elisa. Sinto muito. Sem mais explicações. O recado era claro. O golpe seguinte foi mais sutil e cruel. Boatos começaram a se espalhar por seu bairro.
Vizinhos que antes a cumprimentavam com um sorriso agora desviavam o olhar. Sussurros a seguiam pela rua. Diziam que ela era uma golpista, que tentou se envolver com um homem rico por dinheiro e foi expulsa. Diziam que ela roubava no antigo emprego. O veneno da calúnia a isolou, transformando seu lar em uma prisão de olhares acusadores. Ricardo, consumido pela culpa, tentou contatá-la. As ligações dela caíam na caixa postal. Ele foi até a casa dela, mas Elisa se recusou a abrir a porta. Ele deixou um envelope com dinheiro debaixo da porta. Uma tentativa patética de aliviar sua consciência. Elisa encontrou o envelope e o rasgou em 1000 pedaços, sentindo o mesmo nojo que sentiu na sala de mármore. O amor deles estava manchado, talvez para sempre. Ricardo confrontou a mãe. O que você fez com ela? A resposta de Verônica foi gélida. Eu a salvei de você. E salvei o nome desta família. Agora comporte-se como um Medeiros ou sofra as consequências. A ameaça velada o calou mais uma vez. O ataque mais direto foi contra seu Antônio. Uma noite, uma pedra estilhaçou a pequena janela de sua sala. No dia seguinte, um carro preto com vidros escuros ficou parado na esquina de sua rua por horas. Uma intimidação silenciosa e eficaz. O velho jardineiro estava apavorado. Ele ligou para Elisa de um telefone público. Acabou, moça. Eles sabem, nós temos que parar. Elisa correu para a casa dele. Encontrou-o encolhido em uma cadeira, tremendo. Não podemos parar agora, seu Antônio. É isso que eles querem. Eles querem que a gente tenha medo. Se pararmos, eles vencem. Para sempre. Mas o que podemos fazer? Ele choramingou. Não temos nada. A avó do senhor, ela guardou alguma coisa? Uma carta, um diário, qualquer coisa daquela época? Elisa perguntou, movida por um desespero que se transformava em força. Antônio a olhou, os olhos nublados pela lembrança. Havia um baú velho, o baú que minha avó trouxe da Itália. Está no sótão há décadas. Nunca tive coragem de mexer. Juntos, eles subiram a escada frágil para o sótão empoeirado. O ar era pesado, com cheiro de tempo e de memórias esquecidas. No canto, coberto por um lençol amarelado, estava o baú de madeira escura, com detalhes em metal enferrujado. Com dificuldade, eles o abriram. Dentro, roupas poídas, um terço de contas de madeira e, no fundo, um pequeno pacote de cartas amarradas com uma fita desbotada. As cartas eram em italiano, escritas em uma caligrafia elegante. Eram da avó de Antônio para a irmã, que ficara na Itália. Elisa não entendia a língua, mas seu Antônio lia, a voz embargada, traduzindo as palavras de dor e saudade. E então, ele parou. Seus olhos se arregalaram. Ele releu um parágrafo, a mão tremendo tanto que o papel frágil quase se rasgou. O que foi? Elisa perguntou, o coração na garganta. Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma mistura de terror e triunfo. Minha avó. Antes de ser expulsa, ela escondeu a escritura original. O documento verdadeiro com o selo e a assinatura do meu avô. Ela sabia que Medeiros viria atrás de tudo. Onde? Onde ela escondeu? Seu Antônio engoliu em seco, a voz saindo como um sussurro incrédulo. Ela escreveu aqui, para que ninguém jamais pensasse em procurar. Ela o escondeu no único objeto da casa que ela tinha certeza que o homem ganancioso jamais se desfaria, por ser o símbolo de sua nova e falsa nobreza. Ela o escondeu dentro do grande relógio de pêndulo que meu avô comprou na capital. O relógio que hoje fica na biblioteca da mansão dos Medeiros. A revelação caiu sobre a pequena sala como uma sentença de morte e, ao mesmo tempo, como a chave para uma ressurreição. O relógio. A prova estava dentro do coração pulsante da fortaleza inimiga, guardada pelo próprio monstro. Por um instante, o ar pareceu rarefeito demais para respirar. Seu Antônio olhava para o nada, o rosto pálido, a carta tremendo em sua mão como uma folha seca. Elisa sentia o chão sumir sob seus pés. Era uma armadilha perfeita, uma ironia cruel do destino. A única coisa que poderia libertá-los estava no lugar mais inacessível do mundo. É impossível, ele sussurrou, a voz quebrada. É o fim. Elisa olhou para o rosto devastado do velho jardineiro e sentiu uma onda de fúria tomar o lugar do desespero. Não, não é o fim. É o começo. Sua avó não escondeu a escritura lá para que ela ficasse perdida para sempre. Ela a escondeu porque confiava que um dia alguém teria coragem de buscá-la.
Mas como, moça? Como? A mansão é vigiada dia e noite. Verônica Medeiros guarda aquela casa como um dragão guarda seu tesouro. Elisa pensou, o cérebro trabalhando em uma velocidade febril. Ela vasculhou suas memórias, as poucas conversas que tivera com Ricardo sobre sua família, sobre a vida deles, e então, uma lembrança brilhou como uma faísca na escuridão. A festa. Ricardo havia mencionado uma vez, com um suspiro de enfado, a festa anual de caridade da Fundação Medeiros. Um evento grandioso, o ápice da hipocrisia social, onde Verônica exibia sua generosidade para as câmeras enquanto explorava o mundo pelas costas. A mansão ficaria cheia de convidados, de garçons, de seguranças distraídos, seria o caos perfeito. Haverá uma festa, ela disse, a voz firme. Uma grande festa na mansão. Seu Antônio a encarou sem entender. E o que isso adianta para nós? Elisa se levantou, a decisão estampada em seu rosto. Eu vou entrar. O plano era insano, mas era o único que tinham. O maior obstáculo, no entanto, não era a segurança da mansão, mas o homem que era a ponte entre seus dois mundos. Ricardo. Ela não falava com ele desde o dia em que o expulsara de sua porta. O orgulho ferido e a traição ainda doíam. Mas a justiça por seu Antônio e agora, de alguma forma, pela memória de sua própria avó, era maior do que sua dor pessoal. Ela o contatou de um telefone público, a voz fria e distante. Precisamos conversar, não é sobre nós. É sobre a sua família. Eles se encontraram em um café anônimo longe dos bairros que conheciam. Ricardo parecia mais magro, os olhos fundos, assombrados pela culpa. Ele ouviu a história toda em silêncio, desde a revelação de seu Antônio até o plano desesperado de Elisa. Cada palavra dela era como um golpe em sua consciência. Quando ela terminou, ele não tentou se desculpar. Ele apenas a olhou, e pela primeira vez, Elisa viu nos olhos dele, não o menino assustado, mas o homem que ele poderia ser. Eu vou ajudar, ele disse a voz rouca, não só porque é o certo a se fazer, mas porque eu te devo isso. Eu devo a verdade a você, a seu Antônio, e a mim mesmo. Nos dias seguintes, eles se moveram como conspiradores. Ricardo usou seu acesso para conseguir a planta da mansão, os horários da segurança, a lista de fornecedores da festa. Ele conseguiu um uniforme de uma das empresas de buffet, uma roupa preta e anônima que faria de Elisa mais uma sombra servindo aos ricos e poderosos. A noite da festa chegou com uma tensão elétrica no ar. Elisa vestiu um uniforme, o tecido áspero contra sua pele. No espelho, ela mal se reconhecia. A mulher que a encarava de volta tinha os olhos endurecidos pela determinação. A mansão Medeiros estava irreconhecível, transbordando de luzes, música clássica e o som de conversas vazias. Carros de luxo despejavam convidados em vestidos de grife e joias cintilantes. Elisa entrou pela porta dos fundos, o coração martelando contra as costelas. Carregando uma bandeja vazia como escudo, ela se misturou à equipe, a cabeça baixa, os movimentos precisos. Cada rosto que passava era uma ameaça em potencial. O ar cheirava a perfume caro e a mentiras. Ela viu Verônica no centro do salão principal, um sorriso gélido nos lábios, recebendo elogios pela sua falsa caridade. O ódio subiu pela garganta de Elisa, mas ela o engoliu, transformando-o em combustível. Seguindo o mapa mental que havia decorado, ela se moveu pelos corredores de serviço, evitando os seguranças, cada passo um risco calculado. A biblioteca ficava em uma ala silenciosa da casa. A porta de madeira maciça estava fechada. Ela respirou fundo e girou a maçaneta. Estava destrancada. O silêncio dentro da biblioteca era um alívio e um terror. O único som era o tic-tac profundo e constante do grande relógio de pêndulo no canto da sala. Ele era uma peça imponente, de madeira escura e polida, o pêndulo de latão balançando como um coração de metal. O tic-tac parecia contar os segundos que ela tinha antes de ser descoberta. Suas mãos suavam. Ela se aproximou do relógio, o som da festa agora um zumbido distante. A carta de seu Antônio dizia que o fundo era falso, acionado por um entalhe discreto na lateral. Ela passou os dedos pela madeira procurando. Ali estava. Uma pequena imperfeição na lisura da superfície. Ela pressionou. Um clique suave, quase inaudível, e a parte de trás do relógio se abriu, revelando um compartimento escuro. Seu coração deu um salto. Com as mãos trêmulas ela enfiou o braço no vão. Seus dedos tocaram algo.
um envelope de papel grosso, amarelado e frágil pelo tempo. Ela o puxou para a luz fraca. Era a escritura. O selo, a assinatura, a prova irrefutável da fraude que dera origem a todo aquele império. Um soluço de alívio escapou de seus lábios. Ela conseguiu. Ela segurou o documento contra o peito, um tesouro de valor incalculável. Estava prestes a se virar, a refazer o caminho perigoso para a liberdade, quando a porta da biblioteca se abriu. A luz do corredor a cegou por um instante. Quando seus olhos se ajustaram, a figura parada na porta fez seu sangue gelar. Verônica. Ela não parecia surpresa. Seus olhos, antes frios, agora queimavam com um ódio puro, primordial. Ela fechou a porta atrás de si, o clique da fechadura ecoando como o portão de uma prisão se fechando. Eu sabia que você viria, a voz de Verônica era um silvo baixo e perigoso. Garotas como você, com essa falsa aura de virtude, sempre acham que podem consertar o mundo. Elisa apertou o documento contra si, o corpo rígido. Acabou, Verônica. A verdade apareceu. Verônica deu um passo à frente, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Verdade? Você não sabe nada sobre a verdade. Você acha que essa história é sobre um velho jardineiro e um pedaço de terra? É adorável, a sua ingenuidade. O que você quer dizer? Elisa perguntou, a desconfiança se misturando ao medo. Verônica parou a poucos metros dela, os olhos fixos nos de Elisa, como se quisesse perfurar sua alma. Você acha que seu romance com meu filho foi um acaso do destino? Que vocês se encontraram por sorte em um corredor? O destino não existe, querida, apenas consequências. Elisa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que você está dizendo? Sua avó, Verônica disse saboreando cada palavra, a mulher que te criou, o nome dela era Lúcia, ela trabalhou nesta casa. Era uma das empregadas. Uma mulher boa, silenciosa. Silenciosa demais. Ela sabia de tudo. Ela ouviu as conversas, viu os documentos, ela sabia da fraude do meu marido. E o que ela fez com essa verdade? Nada. Guardou para si, apodrecendo por dentro, com medo de perder o pouco que tinha. Ela morreu de desgosto, pobre e esquecida, porque não teve a coragem que você acha que tem agora. A revelação atingiu Elisa com a força de um soco no estômago, as fotos amareladas na parede de sua casa, o rosto gentil de sua avó, a tristeza que às vezes via em seus olhos e nunca entendeu. Tudo fez um sentido terrível e avassalador. Sua luta não era mais apenas por seu Antônio. Era pela memória de sua avó, pela vida de silêncio e dor que ela foi forçada a viver. As lágrimas que vieram aos seus olhos não eram de tristeza, mas de uma fúria incandescente. A discussão se tornou mais alta, as vozes carregadas de décadas de dor e mentiras. A porta da biblioteca se abriu novamente. Era Ricardo, o rosto pálido de preocupação. Ele viu o documento na mão de Elisa e o ódio no rosto de sua mãe. E ele entendeu tudo. Mãe, pare, ele disse, a voz firme. Verônica se virou para ele, o desprezo em seu olhar. Você, o fraco, trazendo a desgraça para dentro da sua própria casa. Não é a minha casa, Ricardo respondeu, e a força em sua voz surpreendeu a todos. Nunca foi. É um mausoléu construído sobre a dor de outras pessoas. O barulho atraiu a atenção de alguns convidados que passavam pelo corredor. Eles pararam, curiosos. Verônica percebeu o público se formando e tentou retomar o controle. Chamem os seguranças, ela ordenou, essa mulher invadiu minha casa. Mas era tarde demais. Elisa deu um passo à frente, para a luz do corredor, segurando a escritura no alto para que todos vissem. Ela não gritou. Sua voz, embora trêmula, era clara e cortante, e silenciou o murmúrio dos convidados. Esta casa ela começou olhando não para Verônica, mas para os rostos chocados da alta sociedade, este luxo, esta festa de caridade, tudo isso é uma mentira. Foi construído sobre a terra roubada de um homem bom, que hoje vive em um casebre, com medo. Foi construído sobre o silêncio e o coração partido da minha avó, que limpou este chão enquanto via a mulher que a destruiu se tornar uma rainha. Um silêncio ensurdecedor caiu sobre o salão. A música havia parado. Todos os olhos estavam fixos nela. Ricardo se postou ao lado de Elisa, um gesto de lealdade final e inquebrável. Tudo o que ela diz é verdade. E a partir desta noite eu não sou mais um Medeiros.
eu renuncio a este nome e a cada centavo sujo que vem com ele. O império de Verônica não desmoronou com um estrondo, mas com o peso esmagador da verdade. Os sussurros dos convidados eram agora facas que cortavam sua reputação. O desprezo em seus olhos era a sua verdadeira sentença. Ela não seria presa, a justiça dos homens talvez fosse lenta demais. Mas ali, sob os lustres de cristal que testemunharam seu triunfo por tantos anos, ela perdeu a única coisa que realmente importava para ela: o status, o respeito, a máscara de nobreza. Ela estava nua, exposta como uma fraude, sozinha em meio à multidão. Meses depois, o sol da manhã iluminava um cenário completamente diferente. O vasto terreno onde antes se erguia a muralha da mansão, Medeiros agora era uma horta comunitária vibrante. Canteiros de verduras e legumes se espalhavam pelo campo, e crianças do bairro corriam entre eles. Seu Antônio, o chapéu de palha na cabeça, ensinava um grupo de jovens a cuidar dos pés de tomate, o rosto sulcado não mais pela tristeza mas por um sorriso genuíno. Ele havia ganhado a posse legal de suas terras e as transformara em um lugar de vida e partilha. Em um canto do terreno, Elisa e Ricardo plantavam uma pequena muda de flor. A casa deles era a mesma de Elisa, na periferia, agora reformada com o trabalho das próprias mãos dele. Ele havia abandonado os grandes projetos corporativos e agora desenhava moradias populares. Ela, com seu amor pelas plantas, havia aberto um pequeno negócio de jardinagem, trazendo cor para os quintais do bairro. Ele segurou a mão dela, os dedos entrelaçados, sujos de terra fértil. O anel que ela usava agora não era de prata com zircônia, mas uma aliança simples, de ouro, que brilhava com a promessa de um futuro construído sobre a verdade. Eles haviam perdido um mundo de riqueza, mas encontraram algo infinitamente mais valioso: a paz, a dignidade e um amor que provou ser mais forte que qualquer império de mentiras. A justiça nem sempre usa uma toga, às vezes ela tem as mãos sujas de terra. Se essa história sobre a força da verdade tocou o seu coração, deixe o seu like para que mais pessoas possam assisti-la. Se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas narrativas emocionantes. E agora quero muito saber sua opinião. Você acha que a maior punição para Verônica foi a perda do dinheiro ou a perda do respeito? Comente aqui embaixo. A revelação caiu sobre a pequena sala como uma sentença de morte e, ao mesmo tempo, como a chave para uma ressurreição: o relógio. A prova estava dentro do coração pulsante da fortaleza inimiga, guardada pelo próprio monstro. Por um instante, o ar pareceu rarefeito demais para respirar. Seu Antônio olhava para o nada, o rosto pálido, a carta tremendo em sua mão como uma folha seca. Elisa sentia o chão sumir sob seus pés. Era uma armadilha perfeita, uma ironia cruel do destino. A única coisa que poderia libertá-los estava no lugar mais inacessível do mundo. É impossível, ele sussurrou, a voz quebrada. É o fim. Elisa olhou para o rosto devastado do velho jardineiro e sentiu uma onda de fúria tomar o lugar do desespero. Não, não é o fim, é o começo. Sua avó não escondeu a escritura lá para que ela ficasse perdida para sempre. Ela a escondeu porque confiava que um dia alguém teria a coragem de buscá-la. Mas como, moça? Como? A mansão é vigiada dia e noite. Verônica Medeiros guarda aquela casa como um dragão guarda seu tesouro. Elisa pensou, o cérebro trabalhando em uma velocidade febril. Ela vasculhou suas memórias, as poucas conversas que tivera com Ricardo sobre sua família, sobre a vida deles. E então, uma lembrança brilhou como uma faísca na escuridão. A festa. Ricardo havia mencionado uma vez, com um suspiro de enfado, a festa anual de caridade da Fundação Medeiros. Um evento grandioso, o ápice da hipocrisia social, onde Verônica exibia sua generosidade para as câmeras enquanto explorava o mundo pelas costas. A mansão ficaria cheia de convidados, de garçons, de seguranças distraídos, seria o caos perfeito. Haverá uma festa, ela disse a voz firme. Uma grande festa na mansão. Seu Antônio a encarou sem entender. E o que isso adianta para nós? Elisa se levantou, a decisão estampada em seu rosto. Eu vou entrar. O plano era insano, mas era o único que tinham.
O maior obstáculo, no entanto, não era a segurança da mansão, mas o homem que era a ponte entre seus dois mundos. Ricardo. Ela não falava com ele desde o dia em que o expulsara de sua porta. O orgulho ferido e a traição ainda doíam. Mas a justiça por seu Antônio e agora, de alguma forma, pela memória de sua própria avó, era maior do que sua dor pessoal. Ela o contatou de um telefone público, a voz fria e distante. Precisamos conversar. Não é sobre nós. É sobre a sua família. Eles se encontraram em um café anônimo, longe dos bairros que conheciam. Ricardo parecia mais magro, os olhos fundos, assombrados pela culpa. Ele ouviu a história toda em silêncio, desde a revelação de seu Antônio até o plano desesperado de Elisa. Cada palavra dela era como um golpe em sua consciência. Quando ela terminou, ele não tentou se desculpar, ele apenas a olhou, e pela primeira vez, Elisa viu nos olhos dele não o menino assustado, mas o homem que ele poderia ser. Eu vou ajudar, ele disse a voz rouca, não só porque é o certo a se fazer, mas porque eu te devo isso. Eu devo a verdade a você, a seu Antônio e a mim mesmo. Nos dias seguintes, eles se moveram como conspiradores. Ricardo usou seu acesso para conseguir a planta da mansão, os horários da segurança, a lista de fornecedores da festa. Ele conseguiu um uniforme de uma das empresas de buffet, uma roupa preta e anônima que faria de Elisa mais uma sombra servindo aos ricos e poderosos. A noite da festa chegou com uma tensão elétrica no ar. Elisa vestiu o uniforme, o tecido áspero contra sua pele. No espelho ela mal se reconhecia. A mulher que a encarava de volta tinha os olhos endurecidos pela determinação. A mansão Medeiros estava irreconhecível, transbordando de luzes, música clássica e o som de conversas vazias. Carros de luxo despejavam convidados em vestidos de grife e joias cintilantes. Elisa entrou pela porta dos fundos, o coração martelando contra as costelas. Carregando uma bandeja vazia como escudo, ela se misturou à equipe, a cabeça baixa, os movimentos precisos. Cada rosto que passava era uma ameaça em potencial. O ar cheirava a perfume caro e a mentiras. Ela viu Verônica no centro do salão principal, um sorriso gélido nos lábios, recebendo elogios pela sua falsa caridade. O ódio subiu pela garganta de Elisa, mas ela o engoliu, transformando-o em combustível. Seguindo o mapa mental que havia decorado, ela se moveu pelos corredores de serviço, evitando os seguranças, cada passo um risco calculado. A biblioteca ficava em uma ala silenciosa da casa. A porta de madeira maciça estava fechada. Ela respirou fundo e girou a maçaneta. Estava destrancada. O silêncio dentro da biblioteca era um alívio e um terror. O único som era o tic-tac profundo e constante do grande relógio de pêndulo no canto da sala. Ele era uma peça imponente, de madeira escura e polida, o pêndulo de latão balançando como um coração de metal. O tic-tac parecia contar os segundos que ela tinha antes de ser descoberta. Suas mãos suavam. Ela se aproximou do relógio, o som da festa agora um zumbido distante. A carta de seu Antônio dizia que o fundo era falso, acionado por um entalhe discreto na lateral. Ela passou os dedos pela madeira procurando. Ali estava. Uma pequena imperfeição na lisura da superfície. Ela pressionou. Um clique suave, quase inaudível, e a parte de trás do relógio se abriu, revelando um compartimento escuro. Seu coração deu um salto. Com as mãos trêmulas, ela enfiou o braço no vão. Seus dedos tocaram algo. Um envelope de papel grosso, amarelado e frágil pelo tempo. Ela o puxou para a luz fraca. Era a escritura, o selo, a assinatura, a prova irrefutável da fraude que dera origem a todo aquele império. Um soluço de alívio escapou de seus lábios. Ela conseguiu. Ela segurou o documento contra o peito, um tesouro de valor incalculável. Estava prestes a se virar, a refazer o caminho perigoso para a liberdade quando a porta da biblioteca se abriu. A luz do corredor a cegou por um instante. Quando seus olhos se ajustaram, a figura parada na porta fez seu sangue gelar. Verônica. Ela não parecia surpresa. Seus olhos, antes frios, agora queimavam com ódio puro, primordial. Ela fechou a porta atrás de si, o clique da fechadura ecoando como o portão de uma prisão se fechando.
Eu sabia que você viria. A voz de Verônica era um silvo baixo e perigoso. Garotas como você, com essa falsa aura de virtude, sempre acham que podem consertar o mundo. Elisa apertou o documento contra si, o corpo rígido. Acabou, Verônica. A verdade apareceu. Verônica deu um passo à frente, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Verdade? Você não sabe nada sobre a verdade. Você acha que essa história é sobre um velho jardineiro e um pedaço de terra? É adorável, a sua ingenuidade. O que você quer dizer? Elisa perguntou, a desconfiança se misturando ao medo. Verônica parou a poucos metros dela, os olhos fixos nos de Elisa, como se quisesse perfurar sua alma. Você acha que seu romance com meu filho foi um acaso do destino? Que vocês se encontraram por sorte em um corredor? O destino não existe, querida, apenas consequências. Elisa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que você está dizendo? Sua avó, Verônica disse, saboreando cada palavra. A mulher que te criou, o nome dela era Lúcia. Ela trabalhou nesta casa. Era uma das empregadas. Uma mulher boa, silenciosa. Silenciosa demais. Ela sabia de tudo. Ela ouviu as conversas, viu os documentos. Ela sabia da fraude do meu marido. E o que ela fez com essa verdade? Nada. Guardou para si, apodrecendo por dentro, com medo de perder o pouco que tinha. Ela morreu de desgosto, pobre e esquecida, porque não teve a coragem que você acha que tem agora. A revelação atingiu Elisa com a força de um soco no estômago. As fotos amareladas na parede de sua casa, o rosto gentil de sua avó, a tristeza que às vezes via em seus olhos e nunca entendeu. Tudo fez um sentido terrível e avassalador. Sua luta não era mais apenas por seu Antônio. Era pela memória de sua avó, pela vida de silêncio e dor que ela foi forçada a viver. As lágrimas que vieram aos seus olhos não eram de tristeza, mas de uma fúria incandescente. A discussão se tornou mais alta, as vozes carregadas de décadas de dor e mentiras. A porta da biblioteca se abriu novamente. Era Ricardo, o rosto pálido de preocupação. Ele viu o documento na mão de Elisa e o ódio no rosto de sua mãe, e ele entendeu tudo. Mãe, pare, ele disse a voz firme. Verônica se virou para ele, o desprezo em seu olhar. Você, o fraco, trazendo a desgraça para dentro da sua própria casa. Não é a minha casa, Ricardo respondeu, e a força em sua voz surpreendeu a todos. Nunca foi. É um mausoléu construído sobre a dor de outras pessoas. O barulho atraiu a atenção de alguns convidados que passavam pelo corredor. Eles pararam, curiosos. Verônica percebeu o público se formando e tentou retomar o controle. Chamem os seguranças, ela ordenou. Essa mulher invadiu minha casa. Mas era tarde demais. Elisa deu um passo à frente, para a luz do corredor, segurando a escritura no alto para que todos vissem. Ela não gritou. Sua voz, embora trêmula, era clara e cortante, e silenciou o murmúrio dos convidados. Esta casa ela começou olhando não para Verônica, mas para os rostos chocados da alta sociedade. Este luxo, esta festa de caridade, tudo isso é uma mentira. Foi construído sobre a terra roubada de um homem bom, que hoje vive em um casebre, com medo. Foi construído sobre o silêncio e o coração partido da minha avó, que limpou este chão enquanto via a mulher que a destruiu se tornar uma rainha. Um silêncio ensurdecedor caiu sobre o salão, a música havia parado, todos os olhos estavam fixos nela. Ricardo se postou ao lado de Elisa, um gesto de lealdade final e inquebrável. Tudo o que ela diz é verdade, e a partir desta noite eu não sou mais um Medeiros. Eu renuncio a este nome e a cada centavo sujo que vem com ele. O império de Verônica não desmoronou com um estrondo, mas com o peso esmagador da verdade. Os sussurros dos convidados eram agora facas que cortavam sua reputação. O desprezo em seus olhos era a sua verdadeira sentença. Ela não seria presa. A justiça dos homens talvez fosse lenta demais, mas ali, sob os lustres de cristal que testemunharam seu triunfo por tantos anos, ela perdeu a única coisa que realmente importava para ela. O status, o respeito, a máscara de nobreza. Ela estava nua, exposta como uma fraude, sozinha em meio à multidão. Meses depois, o sol da manhã iluminava um cenário completamente diferente. O vasto terreno onde antes se erguia a muralha da mansão Medeiros agora era uma horta comunitária vibrante.
Canteiros de verduras e legumes se espalhavam pelo campo, e crianças do bairro corriam entre eles. Seu Antônio, chapéu de palha na cabeça, ensinava um grupo de jovens a cuidar dos pés de tomate, o rosto sulcado não mais pela tristeza, mas por um sorriso genuíno. Ele havia ganhado a posse legal de suas terras e as transformara em um lugar de vida e partilha. Em um canto do terreno, Elisa e Ricardo plantavam uma pequena muda de flor. A casa deles era a mesma de Elisa, na periferia, agora reformada com o trabalho das próprias mãos dele. Ele havia abandonado os grandes projetos corporativos e agora desenhava moradias populares. Ela, com seu amor pelas plantas, havia aberto um pequeno negócio de jardinagem, trazendo cor para os quintais do bairro. Ele segurou a mão dela, os dedos entrelaçados, sujos de terra fértil. O anel que ela usava agora não era de prata com zircônia, mas uma aliança simples, de ouro, que brilhava com a promessa de um futuro construído sobre a verdade. Eles haviam perdido um mundo de riqueza, mas encontraram algo infinitamente mais valioso: a paz, a dignidade e um amor que provou ser mais forte que qualquer império de mentiras. A justiça nem sempre usa uma toga, às vezes, ela tem as mãos sujas de terra. Se essa história sobre a força da verdade tocou seu coração, deixe o seu like para que mais pessoas possam assisti-la. Se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas narrativas emocionantes. E agora, quero muito saber sua opinião. Você acha que a maior punição para Verônica foi a perda do dinheiro ou a perda do respeito? Comente aqui embaixo.